Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 25 de março de 2025, agora são aproximadamente 11h19 da noite nessa terça-feira. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário norte-americano que pudesse impactar os principais mercados. Um dia positivo, alta simplória de S&P de 0,16, Dow Jones praticamente no 0 a 0 e Nasdaq uma alta aí de 0,46. Pessoal, já no Bitcoin, no diário tivemos um leve recuo aí de 0,11. Lembrando que no período da tarde chegou a subir mais de 1%. Então, vamos dar uma olhadinha o que rolou pós-análise de ontem, as perspectivas para o final do dia de hoje, na terça-feira, já pela madrugada de quarta, até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente basicamente identificou a estrutura de forma macro, a gente sinalizou, né, a questão da estrutura lógica de topos descendentes, evidentemente, né, estaríamos aqui próximos da nossa zona de patrulha, teoricamente um ponto de decisão, e percebe-se aí, né, um mercado já reagindo com ênfase dos vendedores, né, pessoal? Aí talvez pela proximidade, fazendo alusão aí aos topos. Ao mesmo tempo, identificamos no semanal a questão da média de 20 períodos estar parelha, né, pessoal? A nossa resistência aqui diagonal, a nossa zona de patrulha, o que indicaria aí uma certa dificuldade, né, para os compradores, né, onde colocamos a necessidade de protagonismo por parte desses institucionais ao ponto de quebrar essa estrutura, né, mudando a engrenagem do que está sendo delineado para a gente aqui no gráfico. Então a gente percebe, né, como o mercado de fato ele atuou de ontem para hoje. A gente esperava aí uma eventual reação por parte dos compradores aqui na proximidade dos 86, né? Fazíamos alusão à média de 20 períodos, né, que permanecia ali na proximidade dos 86 e a questão da abertura e fechamento desses dois candlesticks diários também, né? Ou seja, a gente sabia que os compradores iriam atuar aqui, teoricamente por ser aí, né, um nível de preço com conflito de interesses. De fato, acabou, né, reagindo esses players compradores aí com uma certa antecedência, né? Por isso que a gente coloca, né, proximidade, regiões, justamente porque é basicamente impossível, né, a gente conseguir com exatidão aí aonde seria a reação, mas de fato houve, né, os compradores atuando, tivemos aí o mercado novamente buscando, né, a proximidade do topo anterior do dia de ontem, né, na segunda-feira, né, inclusive veio um pouquinho abaixo aí na proximidade dos 88.600 e eventualmente voltou aí a retroagir. Então, pessoal, o cenário é, é bastante importante, né, no dia de hoje, por quê? Porque a gente permanece aqui na proximidade ainda, né, do nosso ponto de decisão, a nossa zona de patrulha. Ou seja, estamos na hora da verdade. Ou os compradores, né, atuam aqui com incisividade, né, protagonismo ao ponto de romper essa marcação de resistência, inclusive consumindo todos aqueles lotes que estão posicionados na região dos 89 mil dólares e 90 mil dólares, para posteriormente manter o preço acima e eventualmente buscar aí níveis superiores de preço. Então a gente precisa urgentemente, né, que os compradores atuem com uma certa eminência, né, buscando essas regiões aí, né, acima dos 89,90, justamente para que possamos ter aí futuramente uma eventual confirmação de rompimento. Caso contrário, pessoal, se a gente não perceber volume comprador adentrando no mercado até a nova análise de amanhã, eventualmente poderemos ter aí já, né, uma certa descendência do preço, inclusive os compradores
tentando buscar aqui a proximidade dos 88.300 aproximadamente e eventualmente, né, faltando aí volume e, se for o caso, reduzindo o tempo gráfico, né, para a gente analisar tudo isso. Se faltar aí, né, esse ímpeto, esse apetite por risco, a gente poderá ter aí, né, novamente o mercado buscando níveis inferiores e aí posteriormente a gente vai colher as condicionantes evidências para tentar analisar aí o que será formado de estrutura, enfim, tudo aquilo que poderá nos trazer aí alguma luz ao ponto de tentar pressagiar aqui a movimentação do preço. Então a gente chega aqui, né, na proximidade aí de um ponto de decisão, evidentemente, porque é aquele ditado, né? Ou vai ou racha, né, pessoal? A gente precisa urgentemente aí do ímpeto dos compradores para que possamos, né, de fato, romper essa estrutura aqui descendente que vem sendo utilizada por nós aí já há bastante tempo, né, pessoal? Há semanas que estamos utilizando esse ciclo de topos descendentes e você percebe aí um respeito mútuo do mercado, né, referente a essa marcação. Então, a gente se aproxima, né, pessoal, da hora da verdade, como eu mencionei aqui para vocês. Acredito que amanhã será um dia importante, né? Vamos ver como é que vai sobressair aí o ímpeto dos compradores, né? E a gente precisa torcer para que adentre esse volume, né, que a gente tanto almeja, né? E se for o caso, eu acredito que virá aí a partir das 9 horas da manhã, aí no caso na quarta-feira, né? Justamente porque é o horário que abre os mercados futuros, né? Acaba adentrando mais volume, né? Os institucionais, principalmente lá de fora, já estão posicionados na mesa e são esses caras, né, que tecnicamente movem preço, né, pessoal? Então, vai ser bastante interessante acompanhar, né, esse momento, pessoal, justamente porque a gente quer, né, de fato, né, a quebra dessa estrutura, né? E se for o caso com a confirmação, né, pessoal, a gente costuma utilizar aí pelo menos dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, né, apresentando aí um bom volume comprador, com preferência apresentando um candlestick com padrão de força ou, né, pelo menos um candlestick no tempo gráfico diário aí acima dessas demarcações que utilizamos aqui nas análises. Então, vai ser fundamental aí todos acompanhando, né, o dia de amanhã. Vamos torcer, né? Vamos ver se esses institucionais, né, aparecem aí e coloquem o dinheiro na mesa, né? A gente precisa, né, de aptidão por risco nesse exato momento, pessoal. Porque se a gente tem recusa de preço aqui na proximidade, né, da nossa zona de patrulha, se reduz o volume comprador, se eu não tenho candlestick com padrão de força, né, fazendo aí uma sinalização para os outros compradores movimentarem o preço em blocos, pessoal, aí provavelmente a gente vem buscar níveis inferiores, né? E a gente percebe que a estrutura é de topos descendentes, né? Analisando o cenário macro e fundos descendentes também. Então a gente poderá buscar aí para quem sabe, né, essas regiões aqui que estão sendo utilizadas aí como primeira referência de suporte, né? Tanto esse ponto aqui na região dos 76,5 aproximadamente, né, onde foi aqui a reação por parte dos compradores, como esse suporte diagonal fazendo alusão à ascendência desses fundos que foram formados lá no mês de agosto de 2024. Então, basicamente, é esse cenário, né? Sem muitas delongas, a gente tenta ser bastante claro aqui, transparente, trazendo aí o linguajar do povão, justamente para que você que não tem tanto conhecimento gráfico, né, análise gráfica em si, possa entender aqui o que está rolando, né, facilitando aí o seu entendimento e, obviamente, tentando também trazer para você aí oportunidades, né, de operações que façam, né, de fato sentido. Então é isso, pessoal. Um momento importante aqui para a gente, né? Vamos ver se de fato concretiza ou, né, a gente tem aí o caminho reverso, que é novamente o mercado buscando aí níveis inferiores de preço. Então, para finalizar a análise de hoje, rapidamente vamos dar uma olhada no livro de ofertas, tentar identificar
acúmulo de lotes que possam fazer a diferença em determinados níveis de preço. Então, pessoal, já na região aqui dos 88.300, analisando o lado dos vendedores, a gente tem quase 10 milhões de dólares posicionados. Ou seja, a gente já tem uma mini barreira aqui, o que acaba dificultando aí a questão do preço superar esse nível. Já na região dos 89, mais 10 milhões de dólares. E na região dos 89,5, 8 milhões de dólares. E na região dos 90, mais 15 milhões e meio de dólares posicionados para serem vendidos. Ou seja, a gente percebe, né, os vendedores posicionando aí os seus lotes de Bitcoin no livro, já na proximidade aqui do preço a mercado. Isso, querendo ou não, né, chama aí a nossa atenção, porque justamente, né, são esses lotes que acabam dificultando aí a caminhada do preço na busca por níveis superiores. Então, quando eu falo que existe a necessidade dos compradores, um protagonismo, pessoal, o dinheiro na mesa é justamente para poder limpar esse livro aqui, né? Ou seja, é bastante dinheiro, né? Exige aí, né, bastante perseverança por parte desses players, porque justamente, né, a gente está falando aí, se for somado os 88.300 até os 90, são quase aí, pessoal, uma conta rápida de bar aí, quase 40 milhões de dólares, né, pessoal? Então, é muito dinheiro, né? E aí, a gente sabe que isso acaba dificultando aí maiores pretensões. Mas, né, o mercado é muito dinâmico, né? Para um institucional grande, isso é dinheiro de pinga, né? A gente fica na torcida aqui para que adentre aí um big player ao ponto, né, de induzir aí os compradores a consumirem todos esses lotes. Já pelo lado dos compradores, acúmulo de lotes na região dos 86 mil, a gente tem aí quase 9 milhões de dólares posicionados aqui para compra e o livro totalmente diluído, pessoal, aos outros níveis de preço. Tá? Então isso também não é uma boa sinalização. Evidentemente, né, seria importante aí maior acúmulo de lotes aqui pelo lado dos compradores, justamente, né, para mostrar a intenção aí do mercado, né? Então, apenas na região dos 86 e na região dos 80 mil, mais 10 milhões e meio de dólares posicionados para compra. Então é isso, pessoal. É um momento chave, é difícil, é complicado, né? Mas como eu mencionei, o mercado é dinâmico. Nos resta torcer aí para que um grande institucional adentre comprando aí todos esses lotes que estão posicionados, induzindo aí outros compradores a movimentarem o preço em blocos. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Vamos todos acompanhar na tela, analisando o fluxo juntamente, muito importante, principalmente em pontos de decisão, justamente porque um complementa o outro. Fechado? Então, eu agradeço sua presença aqui comigo no canal. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.